Principais momentos do nosso programa de hoje. Solta o som. Você que está acompanhando o nosso Cidade Alerta, você gosta do Roberto Carlos? Você é fã do cantor? Olha só essa história que eu trago para vocês com exclusividade. Uma mulher começa a conversar nas redes sociais com um homem e ela acredita ser Roberto Carlos, o rei. Só que aí, durante essa conversa, ela foi se apaixonando ainda mais, porque ela já era fã, mas ela acreditava estar começando um relacionamento com o cantor. E aí, ela escondeu essa história, mas acreditava que estava realmente namorando com Roberto Carlos. Por trás do celular, é claro que não era Roberto Carlos. Era um golpista. O detalhe é, seu Pedro Marconi, que também é fã do Roberto Carlos. Se o problema fosse até aí, tudo bem. Acontece que o suposto Roberto Carlos, ou Roberto Carlos fake, começa a pedir dinheiro para essa mulher, Pedro Marconi. É isso mesmo, Buganza, estamos falando do Roberto Carlos, mas já cantava molejo, não era amor, era cilada. Nesse caso, uma cilada gigantesca com um golpe sendo aplicado por criminosos. O que eles fizeram? Eles perceberam que essa mulher, que é aqui de Londrina, era muito fã do cantor Roberto Carlos, um dos mais famosos do Brasil, se não o mais famoso. E aí eles se aproveitaram disso para se passar pelo rei da música. Começaram a conversar com essa mulher e aí, em dado momento, o Roberto Carlos fake pede dinheiro. Diz que teve as contas bloqueadas após uma invasão hacker e pede a colaboração dessa mulher. Como ela era muito fã e ficou envolvida na conversa, acabou transferindo ali valores para esse homem. Inclusive, teria feito empréstimos também para repassar a ele. Quem que percebeu que essa história toda não passava de um crime foi a família dessa mulher, que foi notando as contas ali se esvaziando e os empréstimos em nome dessa mulher. Indo atrás, vem a descoberta que ninguém queria. O sonho dela de conhecer o Roberto Carlos, de achar que estava falando com o ídolo, na verdade não passava de uma ilusão. Até promessa de passeio no cruzeiro do Roberto Carlos, o golpista fez se passando pelo cantor. E com exclusividade nós trazemos essa história aqui no Cidade Alerta, um caso que é investigado pela Delegacia de Estelionatos de Londrina, uma investigação considerada complexa, até mesmo o valor exato que essa mulher perdeu está sendo ainda levantado, porque foi mais de uma transferência, e também para onde foi esse dinheiro, porque depende também de autorização da Justiça para a quebra de sigilo bancário. Então, vamos ver mais detalhes agora, somente aqui no Cidade Alerta, na reportagem. Toda a conversa foi pelas redes sociais. De um lado, uma fã de Londrina, no norte do Paraná. Do outro, um golpista, mas que se apresentou como se fosse o cantor Roberto Carlos. Isso para tirar dinheiro da mulher que acreditava estar ajudando um dos artistas mais conhecidos do Brasil. Esse golpista tinha uma página semelhante, né? E se passando pelo cantor, alegou que estava com alguma conta bloqueada, tinha alguns problemas que hackers tinham invadido a conta dele, e aí ele ficou ficou descapitalizado por um tempo devido a esse bloqueio. Até promessa de passeio no famoso cruzeiro do cantor, o estelionatário fez. A conversa foi tão boa, foi tão enganosa, que ele falou que ele ia restituir na sequência, que inclusive ia me convidar para ir no cruzeiro que tem dele. Foram várias semanas da vítima achando que estava falando e ajudando o cantor Roberto Carlos. Foi a família dela, que viu as contas zeradas, que alertou a mulher. Até aí sim descobriu que o sonho não passava de ilusão.
efetuou várias transferências, fez empréstimos pessoais no nome dela e com isso desestruturou toda a família, que quando realmente descobriu isso, o buraco já estava grande, ela já tinha acabado com as economias da família. A Polícia Civil, que investiga o caso, ainda busca levantar o valor que foi perdido pela mulher. O inquérito também tenta a quebra do sigilo bancário de suspeitos para identificar os responsáveis por aplicar o chamado golpe do amor. A investigação é considerada complexa. Depois que o dinheiro sai da nossa esfera de vigilância ou ele é retransferido, infelizmente isso não é mais recuperado. Você pode criminalmente punir os criminosos, responsabilizar os bandidos, geralmente são laranjas que caem dinheiro na conta, que depois repassam para terceiro. Mas o dinheiro em si, ele é gasto, ele não volta mais. E aí, hein? E aí, hein? O que você achou da história? O Pedro Marconi continua junto comigo, porque ele, né, é um fã do Roberto Carlos. Brincadeira, eu nem sei se o Pedro é fã do Roberto Carlos, mas ficou impressionado com a história. O certo é que está sendo levantado ainda o quanto de dinheiro ela perdeu. Mais que perdeu dinheiro, perdeu, hein, Pedro? Respondendo a primeira pergunta, Buganza, gosto sim de Roberto Carlos, gosto das músicas dele, não fui no show dele que teve recentemente, mas quem sabe um dia, né? Agora para a informação, que é o que interessa. Sim, está sendo levantada a quantia exata que foi perdida por essa mulher, até porque foram várias transferências, mas já se sabe que não foi pouco dinheiro. Seria uma quantidade aí considerável que infelizmente essa mulher perdeu. Por enquanto não tem uma luz no fim do túnel para ela conseguir recuperar esse dinheiro, mas que pelo menos os responsáveis sejam identificados, que é esse caminho que a Polícia Civil está fazendo agora, e também responsabilizados por se aproveitarem da ingenuidade de uma pessoa, do carinho dela por uma pessoa famosa, para tirar dinheiro e deixar essa família ali a ver navios, que no caso não são do Roberto Carlos. Buganza. Os que não são os cruzeiros, né, Pedro? Beleza. História do Pedro Marconi, contada com exclusividade, junto com o nosso Leandro Piva, aqui no Cidade Alerta. Tem mais uma exclusiva que você acompanha só aqui. Agora, dificilmente vai ver esse dinheiro de volta, né? O caso vai ser investigado, mas vai ser difícil.